Você está no Mundo Hora, um podcast sobre o presente das empresas do futuro. Olá, eu sou o Cris, sou founder da Hora e hoje a gente tem aqui mais um episódio para a gente trazer cada vez mais um espaço aí de troca, de compartilhamento a partir das experiências de quem divide com a gente esse espaço, ancorado na temática da governança, da estratégia e da inovação. E hoje eu tenho a grata satisfação de receber o Marcelo Castilho, que é co-founder do Collabsoul, um grande apaixonado pela inovação, com uma história incrível no mundo do design e várias outras coisas que ele pode até contar um pouco da trajetória dele. Fica aqui o convite para isso, Marcelo. E poder estar aqui nesse espaço recebendo você, trazendo nesse lugar de fala a sua principal paixão, né? E tudo isso que você tem feito, conectado e impactado a vida de pessoas e de negócios, né? Não só negócios, né? E eu acho que o Marcelo vai poder trazer o porquê não só negócios e porquê pessoas e negócios, negócios com pessoas, né? Então, seja bem-vindo, é uma grande satisfação te receber aqui e o espaço é seu. Que legal, Cris. Nossa, é uma honra estar aqui com vocês, né? O Cris é uma pessoa maravilhosa. Posso dizer que ele é nosso amigo, né? É amicíssimo da minha companheira, Michele, mas que a gente tem se encontrado, né, Cris, de muitas maneiras, no campo pessoal e profissional, e estar aqui nesse espaço da Hora, né? E trazendo, então, a temática de inovação, e a gente falou também em colaboração, né? De certa maneira, a gente criar esse espaço de conversa nosso hoje aqui, que vai, então, eu imagino, né, que possa beneficiar quem está assistindo a gente, ouvindo, em vários canais possíveis de atenção, né? Pode dizer assim, poxa, mas, igual você falou, né, no design, realmente eu tenho uma carreira longa aí com design de veículos e que me conectou muito com o mundo da inovação, né? Da mesma maneira também que chegou um ponto da minha vida que eu meio que me virei do avesso, igual uma meia, e fui buscar em mim mesmo coisas que eu tinha me esquecido, porque eu estava muito nesse mundo do design olhando só para peças e componentes e as coisas de quem trabalha com produtos, e aí eu me perdi na minha própria consciência de mim mesmo, né, no meu papel no mundo. Então eu posso dizer assim que eu vivo um processo de aprendizado, né, hoje trabalhando no Collabsoul, que se me permitir, né, falar um pouco dele, né, que é um espaço, então, acho que da mesma maneira que a Hora investe em labs, a gente também investe em labs porque a gente acredita que são espaços co-criativos de aprendizagem e que com a própria Hora a gente tem trabalhado em ecossistema e nutrido, então, aquilo que emerge nas parcerias incríveis que só acontecem quando a gente também está cultivando, além desse espaço, né, como eu trouxe do tal do produto, né, a gente também está cultivando esse espaço do ser humano, né, de quem somos, por que estamos juntos, o que nos comove, o que nos move, enfim, acho que essa riqueza da gente agir em várias dimensões, né, essa dimensão do plano econômico, né, que a gente vai falar hoje, né, porque a inovação tem muito a ver com ganho econômico, né, tem a ver com vantagens, né, que é muito legal a gente falar disso também, mas fundamentalmente assim a minha trajetória de vida ela tem sido cada vez mais conectada com um processo de autodescoberta. Eu sei que também faz muito sentido para você, né, Cris? Mas a gente agora falando assim desse plano todo inicial, né, só queria falando assim nesse agradecimento mesmo de ter a oportunidade de estar com você hoje aqui e a gente costurar juntos, né, tecer o que tiver que ser tecido hoje aqui. Com certeza. Para mim é uma honra poder dividir esse espaço. Recentemente eu tive a oportunidade de dividir um outro espaço com você, Marcelo, onde a gente falou sobre competição, né? E a partir daquele diálogo da competição, eu quero abrir esse diálogo para a gente trazer e ancorar a inovação e toda essa lógica de como é que a colaboração ela está presente, como é que tudo isso se une e efetivamente vai construindo uma teia em algo maior que é efetivamente essa trajetória, né? Eu costumo dizer que a inovação ela não é simplesmente a gente querer colorir a parede, colocar um sofá na frente, uma mesa de sinuca e achar que aquilo ali é um processo de inovação.
Eu vejo que ela está muito mais numa mentalidade, na construção de uma mentalidade mais poderosa, muito mais no lugar desse olhar para o indivíduo e o quanto o indivíduo tem essa capacidade de transacionar, saindo do seu lugar único e estando num lugar que permite a inovatividade, que permite ele construir uma mentalidade para esse ambiente, né? O ambiente ele favorece, com certeza. A gente sabe o quanto o ambiente ele pode influenciar ou não um processo de criação. Você viveu no setor automobilístico a oportunidade de vir com uma mente criativa, chegando em estruturas muito duras, muito engessadas, e permitir que estruturas como essas recebessem esse tempero da criatividade, né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha para dentro das estruturas mais tradicionais, existe um grande desafio de perenidade desse contexto, né, Marcelo? Não é só sobre inovar, colorir a parede e colocar uma mesa na sala, mas também gerar uma profundidade dentro desses ambientes, né? E aí, quando a gente vem para a temática da governança, que é o que efetivamente é a grande paixão da minha vida, no lugar da governança, a gente vê o quanto que existe um desafio ainda em 2024 em relação à inovação, né? Na real, cara, o que eu tenho visto é que a gente está desvirtuando muita coisa para dizer que a gente está entregando inovação e colaboração, e na essência a gente está vivendo da mesma forma como a gente sempre viveu, colocando roupas um pouco mais modernas e um pouco mais bonitas. Essa é a minha percepção. E eu queria que você explorasse dentro do seu espaço de fala, como é que essa temática da inovação, da colaboração, os processos que você vem acompanhando de desenvolvimento nos negócios e com as pessoas, como é que isso ressoa para você, Marcelo? Nós estava pensando, Cris, veio um pensamento muito forte para mim, a partir da tua fala, que super me inspirando. Quando você fala em governança, eu sei que para você e para mim também é fundamentalmente tomar as melhores decisões, fundamentado em princípios, valores, manter coerência, integridade. E eu trabalhei nesse mundo das indústrias, das empresas familiares brasileiras. Tive o privilégio de trabalhar com empresários que nas suas famílias eu percebi todas essas dinâmicas de como o próprio comportamento desses líderes e desses fundadores permeava as decisões de investir ou não em inovação. E é bem interessante quando a gente observa isso nas empresas brasileiras, que normalmente quando a gente fala em inovação, a gente vai pensar no Google, né, na 3M, né, no caso do Post-it, aqueles casos emblemáticos de inovação, em geral a gente olha para fora do Brasil. Mas no Brasil muito se inovou e se inova ainda na mente e na atitude de indivíduos empreendedores, de famílias, né, famílias muitas vezes que vieram ali dos descendentes de italianos, né, como empresas que eu trabalhei na área de ônibus, carroçadoras de ônibus, que você olha a história, você vai ver que são aquele amor pela arte das famílias italianas, que levaram isso, então, para os seus produtos. Mas o que eu queria costurar, assim, da inovação, que eu acho muito interessante, é que a gente, de certa maneira, é permeado pela ideia de uma inovação em torno de recursos. E isso, de certa maneira, também tem a ver com o mundo dos negócios. Controlar e estruturar recursos. Então, quando você fala em inovação, essa mentalidade dos recursos que você tem na sua mão para articular, ela na história, né, desculpa um olhar mais acadêmico, assim, mas né, teve um ponto da história em que as empresas começaram a ver que os recursos dependiam delas mesmas, né? Os recursos internos, aquilo que era inimitável, que não era copiável. Aí estava o ouro das empresas, né? Aquilo que era próprio delas. Então, em vez de ficar olhando para fora, para aquilo que o mercado queria, eles começaram a olhar para dentro de si. E esse olhar é bem interessante quando a gente pensa em inovação, porque em algum momento muitas empresas começam a olhar para si mesmas, né? Com certeza. Daí elas revelam para elas mesmas aquilo que é único, especial, inimitável. Então isso tudo, mas a gente está falando de recursos ainda, né? Com certeza. Então é bem legal assim, porque de certa maneira o mundo da inovação que me comove também por causa dessa história toda que eu estou contando das famílias brasileiras também, ele acabou se afastando muito da questão
dos indivíduos em si, né? Porque afinal, quando a gente está falando em recursos, dificilmente a gente associa recursos com pessoas, né? A gente está falando de máquinas, equipamentos, tecnologia, né? Então, para mim é muito importante poder trazer essa ideia que a inovação ela pertence aos brasileiros, está nas empresas brasileiras e está muito nas empresas familiares, nos herdeiros corajosos que se dispõem a dar um passo à frente. É muito bonito, assim. Eu acho muito comovente porque parte de uma paixão dessas pessoas por fazer diferente. Só que elas estão fazendo muitas vezes numa estrutura de recursos, que recursos se afastam da ideia do ser humano e que às vezes as pessoas ficam presas nesses próprios recursos, né? Porque elas têm receio de mudar aquilo que está funcionando. Então, de certa maneira, tem um pouco a ver também com o que a gente trouxe, né? De como que a inovação também exige de quem deu certo de certa maneira, desconstruir aquilo que deu certo, né? Com certeza. E o herdeiro vai fazer essa pergunta para ele mesmo também, né? Ele vai olhar a empresa da família, de certa maneira ele vai se perguntar, mas o que foi construído? Tem outra alternativa, tem outro caminho? Aquilo que eu trago, então, como força interior, né? Vontade de inovar, tem espaço aqui, né? E se ele der um passinho à frente ainda, né? De começar a pensar, de fato, qual que é a riqueza daquele espaço, daquele empreendimento, talvez ele encontre ali, então, essências que ele não viu ainda, né? Aquilo que é o inimitável, aquilo que é o tesouro, e às vezes nele mesmo, né? Nas pessoas que estão ali. Então, eu acho muito legal falar de inovação nesse ângulo, né? Que eu estou trazendo, porque eu vivi isso, né? Ainda vivo. De alguma maneira, eu sou atraído por empresas familiares também, nas minhas ações de inovação e colaboração. Então, queria te ouvir também. O que ressoa para você, assim? Na verdade, quando a gente estava falando, eu já estava indo em lugares aqui bem interessantes, principalmente quando a gente traz a camada que muitas vezes a gente não vê presentes em processos de inovação, que é a mais importante, que é a camada das pessoas, né? Aí é sobre isso que eu quero explorar, porque é muito comum a gente olhar para a inovação olhando para o processo, olhando para a estrutura, olhando para a forma como acontece dentro do ambiente organizacional. Então eu preciso inovar, você precisa simplificar um processo. Você precisa inovar, você tem que lançar uma tecnologia. E as pessoas, né? E essa camada, né? Você trouxe em algumas vezes na sua fala esse lugar do ser humano, né? Esse lugar do indivíduo. E aí eu quero puxar para esse espaço, porque é onde eu tenho cada vez mais investido meu tempo, investido todos os recursos que eu tenho disponíveis, e aí eu falo recursos de pessoas e recursos de tempo, recursos intelectuais, toda aquela carga que eu posso entregar para esse processo, para tentar entender como é que o ser humano ele efetivamente dialoga em ambientes que se permitem ou não a estabelecer e te permitir ser inovador, né? E aí, para mim, vem o maior desafio, o grande desafio das organizações. É a gente conseguir efetivamente olhar para as pessoas em um lugar de muito mais cuidado e muito mais respeito e permitir que as pessoas entreguem a sua principal virtude. E aí eu vejo que é o abismo principal entre ter a capacidade de inovar enquanto agente dentro de uma organização e ser estimulado ou ter um ambiente que te permita né? E não é só sobre uma coisa ou outra, né? É uma coisa com a outra. Então, o quanto a ambiência ela permite com que o ser humano use a sua capacidade natural de criar, né? E criar, ele pode sim gerar um processo de inovação, mas criar também não é só a inovação, né? Porque a gente também tem esse lugar, porque eu tive uma ideia linda, eu estou criando alguma coisa, eu estou inovando. E não é sobre isso, né, Marta? Mas eu quero, aqui no meu espaço, eu quero sempre poder olhar o quanto que a gente está sustentando ambientes que favoreçam e o quanto que a gente está olhando para os aspectos dos sistemas onde esses ambientes eles acabam sendo materializados, né, ou configurados, né? E quando a gente olha para uma organização, é uma configuração de escolhas e realidades feitas pelas próprias pessoas, né? E às vezes a gente esquece dessa camada e a gente coloca só o capital na frente, né? E aí agora eu vou esquentar essa conversa, Marcelo, porque eu quero trazer essa camada do capital na mesa. Porque para mim ressoa sobre a importância de ter uma ambiência que permita com que as pessoas se sintam seguras,
se sintam respeitadas e confortáveis naquele ambiente para que elas possam entregar um processo de inovação. Sim. Agora, o quanto que o capital permite a essência que isso aconteça. Porque aí eu vou para uma outra camada, que aí o capital acaba puxando a gente sempre ter que setar qualquer processo de inovação ou de colaboração em algum retorno. E aí a gente chega no ambiente e fala, você tem que trazer retorno sobre o investimento que a gente fez sobre a inovação. Sim. Você tem que trazer retorno sobre o investimento que a gente fez em espaços colaborativos. E cada vez mais não é sobre isso, né? É só sobre você ter que trazer alguma coisa. É você ser parte, ser agente de inovação e conseguir configurar uma nova forma de ver esses ambientes. Sim. Acho que essa que é a contribuição que eu posso trazer. E queria colocar o espaço do capital, a camada do capital aqui para te ouvir um pouquinho aí agora. Muito, muito legal a palavra capital, né? Te agradeço a tua fala, porque ela também já abriu 1000 possibilidades de eu me conectar com você, né? E a questão do capital de risco, né? Que a gente fala no risco da inovação, muito do que o Brasil viveu, dessas empresas familiares que eu trouxe, foram atitudes e vontades individuais, mesmo sabendo o risco alto. Então, era quase uma aventura poética inovar, né? Mas a gente pode dizer assim que o capital, hoje em dia, ele está disposto a correr riscos. E o risco da inovação, ele já tem um mercado desenvolvido no Brasil, que é um mercado que está funcionando a todo vapor e que provavelmente vocês já ouviram falar, o mercado da inovação aberta, então, que ele faz com que as empresas estabelecidas se arrisquem em novos negócios por meio de startups, porque elas acreditam que elas mesmas não vão ter essa capacidade de reinvenção. Então, é melhor contar com alguém de fora que arrisque junto e aí vai tateando, mas com um capital, então, agora mais receptivo ao risco. Até porque toda a cultura do venture capital, né, que veio com muita força nos últimos anos, importado dos Estados Unidos. Claro que a gente sabe que teve refluxos, né, teve certos receios que bloquearam esse capital, mas é bem interessante a cultura dos recursos, né, que a gente estava falando dos recursos de novo, e como que a inovação ela vai, então, operando nesses recursos compartilhados. E à medida em que a gente pensa em compartilhamento, abre portas para fazer com os outros, né? Então, eu mesmo na minha formação, né, como designer e depois como gerente de design, e aí trabalhando com pesquisa acadêmica na área de inovação, me interessei muito por colaboração. E aí eu sei que você viveu isso também no mundo dos coworkings, que para mim foi uma paixão, né, de espaços, o pessoal em inglês é o espaço terceiro, né, o third place, que é o espaço onde você vai habitar um ambiente mais criativo, inovador. A gente estava falando da serendipidade, né, em inglês é bonito, é serendipity, né? Então, alguns chamam de sincronicidade também. Então, esses ambientes todos habilitados pela colaboração, pelo compartilhamento. E isso me inspirou demais, assim, porque, de certa maneira, eu também estava preso a estruturas nas empresas, que eu estava numa atitude muito rival, departamental, né? Então, eu lutando contra o departamento Y, Z. E aí, quando eu entrei numa visão da inovação colaborativa, e aí os coworkings me ensinaram essa possibilidade da gente se conectar com estranhos e ativar uma conversa inspiradora, e aí ter uma indicação de um terceiro que a gente nem imaginava. Aquilo me inspirou muito e por escrever artigos acadêmicos também sobre isso, e até hoje ainda vibro, né? Tanto Collabsou é uma expressão dessa vibração, né? Então, tudo isso, eu queria trazer esse aspecto do capital, da inovação aberta, do compartilhamento, porque, de certa maneira, né, Cris, é algo que está se abrindo, ainda está se abrindo hoje, que tem a ver com esse lado humano do olhar para o outro, né? Aquele olhar humano de dizer, puxa, eu sozinho não dou conta, né? Eu sozinho não vou fazer tudo, eu vou precisar de alguém, né, comigo, eu vou precisar contar com a ajuda do outro. Então, isso ainda me sensibiliza muito, assim, essa possibilidade. Eu acho que a gente ainda está explorando uma pequena parte disso, né? Então, eu queria te ouvir, assim, o que isso reverbera para você? Você traz um ponto de a gente ainda está explorando, né? Eu vejo que é uma continuidade, né? Isso tem que gerar uma constância. E aí eu vou trazer para um ponto para mim que está muito ligado aos desafios geracionais, assim. A gente escuta muito de que você precisa inovar, você precisa assumir
E a gente vê que as novas gerações, elas chegaram configuradas cognitivamente sobre um outro mundo, sobre um outro formato, sobre outros desejos, né? E aí, quando eu vou, e aí é onde eu tenho mais transitado em empresas familiares, com jovens herdeiros, quando eu vou para dentro dessas estruturas, eu vejo que existe sim um desejo e uma necessidade de oxigenar mesmo, né? De trazer o novo para dentro dessas estruturas. Agora, para mim, o ponto sensível, e eu falo isso no meu livro, é o quanto que a gente não só quer oxigenar, mas que a gente traz oportunidades genuínas para que esse processo aconteça. O que eu falo de oportunidades genuínas para que esse processo aconteça? Porque o capital tem uma grande responsabilidade de matar o processo de inovação. E ele, literalmente, ele consegue matar o processo de inovação. A gente vê esses movimentos, como você trouxe dos Venture Capitals mesmo, aonde a gente se permite a trazer, porque a gente é grande o suficiente para não se mexer, aí a gente traz uma estrutura, compra ou investe em uma startup, e aí, naturalmente, a própria cultura do negócio transforma o que era uma startup, que era para ter uma ambiência individual, independente, para que ela cresça e permita que essa ideia possa emergir e ser incorporada, a gente transforma uma startup num departamento. Aí, quando a gente vê o modelo tradicional, o capital que fez aquela estrutura acontecer, ele engoliu esse processo. E aí, uma outra máxima que eu vejo nesse lugar geracional é aquela fala: você tem que sair de casa para aprender o novo e trazer o novo para dentro de casa. Ou seja, saia da nossa empresa, da empresa da família, vá para o mercado, aprenda e volta. O ponto é que quando eu faço esse movimento, eu permito com que o outro expanda a sua consciência, os seus níveis de consciência, expanda também a sua percepção de mundo, e na maioria das vezes, essa expansão ela é tão maior que quando eu volto eu já não estou cabendo mais naquele lugar. E aí aquele lugar deixa de ser atrativo, né? Deixa de ter aquele tesão mesmo de fazer a coisa acontecer. Por quê? Porque eu tive a experiência de viver outros lugares. E aí vem um desafio para mim geracional, que é a gente entender que não dá para a gente querer configurar o novo a partir do que a gente já viveu, de onde a gente vem. E aí, Marcelo, o desafio dentro dos aspectos culturais dentro de uma organização, eles são essenciais para que a gente consiga dar este passo. A gente pode trazer a inovação para um ambiente corporativo, mas ela, fundamentalmente, a gente precisa dialogar com ela, na minha percepção. Como é que você dialoga com ela, né? É você aprendendo a dialogar com você, né? Porque não adianta você querer viver um processo ou você despertar dentro de você uma capacidade de estar olhando para o mundo de uma forma, não vou dizer diferente, mas de uma forma um pouco maior ou um pouco mais evoluída da forma como a gente sempre olhou o mesmo ambiente. Né? E aí entra a principal discussão de governança. Como é que a gente olha para modelos amplamente hierarquizados, para modelos amplamente verticalizados, para modelos onde a gente fala que é permitido, mas a gente não autoriza no nosso comportamento toda a inovatividade e toda essa construção. Então não adianta ter modelos que não estão permeando essa capacidade. E aí existem outros modelos, né? E aí na governança, quando a gente olha para dentro das estruturas, o desafio de horizontalizar o processo de decisão, da gente entender que nesses ambientes a gente precisa dialogar com uma das coisas que pouco a gente coloca, que é dialogar com o próprio ego, o nosso ego e o ego de quem está com a gente. E aí essa teia vai puxando, né? Não vou nem mexer com o ego agora, porque senão a gente vai marcar um outro encontro para falar sobre ele. Mas aqui a gente pode trazer para dentro desse contexto o maior desafio, que é como é que a gente consegue dançar entre tradição e inovação. A tradição, ela carrega algo que é valioso para mim, que são os princípios, que são os valores. E é isso que vai fazer com que a gente não perca a nossa essência, que a gente não perca a nossa alma. Mas ela também não pode, e muitas das vezes a gente vê isso, ela não pode fazer com que o processo de inovação ele se esvazie. Porque naturalmente ele vai se esvaziar se a nossa mentalidade não for reconfigurada para isso. Então existe um desafio de desaprendizagem para a gente aprender com o novo,
E além desse desafio da gente aprender com o novo, da gente saber ancorar e sustentar. Porque fazer um movimento de desconfiguração do que a gente tem para o novo, ele pode até acontecer. Agora, se a gente não tiver a capacidade, durante a execução, de sustentar e de transformar isso para dentro da cultura, com certeza a perenidade de qualquer atitude ou qualquer ação que a gente venha implementar, ela vai ser questionada. Pelo menos é nesse lugar que eu consigo ver. Não sei se ressoa para você algo quando eu trago essa perenidade ou não dos processos de inovação. Você já viveu alguma situação dessa, Marcelo? Super te agradeço trazer esses pontos todos, né? E aí, quando você traz novamente o tema da governança, da sucessão, eu tenho lembranças muito fortes de empreendedores familiares, herdeiros, que tiveram, por meio de luta, né? Eu vou usar a palavra luta, porque a luta significa lutar por espaço, né? E esse espaço para inovar é também um espaço, uma concessão para o erro, né? Então eu peço licença, mas essa licença não é dada, então eu vou ter que lutar por ela. E aí eu conheci um herdeiro, ele conseguiu um espaço absurdo de inovação pelo falecimento trágico do pai. E uma situação muito triste, uma grande indústria do sul do país. E essa pessoa empreendedora, um engenheiro nato, criativo, ele se viu, após o falecimento do pai, com um investimento que essa indústria fez, que jogou nas mãos dele muito capital. E disse a ele, faça o melhor que você pode com isso. Eu vivi essa situação. Então, é muito lindo ver também um herdeiro de posse da inovação e tendo, apesar de esse fim trágico do pai, mas ele havia lutado por isso, porque desde criança ele estava naquela empresa, Com certeza, com o pai ali, e o pai com uma atitude muito severa com ele, e ele sofria com isso. Quando o pai se foi, e ele teve então a oportunidade, depois de formado em engenharia, de exercer todo o potencial inovador, ele de fato foi à luta e fez. Então eu vivi isso, a beleza que existe na figura do herdeiro, quando ele incorpora inovação e ele, de certa maneira, ele traz de volta a origem do negócio, porque a maioria dos negócios ele envolve uma grande atitude inovadora, né? Para existir no mundo, ele precisa lutar por isso, né? com certeza. Todo negócio. Então, eu acho muito bonito, assim, eu vivi muitas outras histórias que podia contar, mas de empresas familiares que os herdeiros lutam e muitas vezes recebem esse espaço. Embora eu também vivi situações onde não houve essa concessão. E aí é muito cruel quando, de certa maneira, é embotado esse potencial empreendedor, inovador. Às vezes é difícil a gente separar o empreendedorismo da inovação. Claro, Uma claro. energia assim, eu quero me realizar, né? Eu quero protagonizar, eu quero ser aquele que eu quero ser e numa atitude muito individual. Então, me veio muito forte, isso, queria dividir isso com você, Sim. porque tem a beleza das empresas familiares, da força da inovação, e que muitas vezes a questão do capital ela é secundária, porque o que importa realmente é a pessoa se realizar. Então, a questão financeira, muitas vezes, ela é colocada no contexto da não inovação, o que justifica não inovar, né? Mas quando você tem um herdeiro com potencial inovador muito forte, ele vai fazer de tudo para realizar essa inovação que está dentro dele. Não, e olha só, né, Marcelo, como uma coisa é interessante, né? Aqui você traz dois casos, né? Você traz um caso de sucesso e um caso que não teve tanto sucesso assim. Mas, ao mesmo tempo, nos dois casos, quando a gente olha essa relação entre o capital, é quase que a gente entender, e eu gosto muito quando você fala assim, o capital ele é secundário, né? Porque às vezes a gente coloca o capital como o guia. Então a gente tem que inovar para gerar mais capital. A gente coloca mais capital para inovar e a inovação não vem. E aí, né? Aí a gente fala, tá, e o que é a não inovação então, né? Porque muitas vezes o viés da não inovação é o que vai fazer com que efetivamente a coisa não aconteça. Agora, na hora que você falou, eu fiquei pensando aqui, o que é não inovação, né? Porque isso pode surgir de vários lugares, né? Queria que você explorasse para a gente aqui. Sei que a gente está aí com o tempo
dentro do nosso bate-papo aqui desse espaço de diálogo um pouco mais caminhando para o final, mas eu já queria te fazer esse convite, entendendo que a gente já vai começar a concluir nossa conversa de hoje. Eu queria que você explorasse mais essa relação aí da não inovação, né? Que coisa é essa, né? Que não inovação é essa dentro das suas referências, das suas percepções? Eu também estou atento ao tempo, Cris, mas é muito interessante você trazer a não inovação, porque a gente está numa cultura da mudança, da inovação, da disrupção, né? Você estava até falando que disrupção é essa, que às vezes é um puff ou é uma mesa colorida. É isso. Será que é isso, né, a disrupção? E eu noto, assim, que a não inovação, ela é muito apropriada em muitos contextos. Até porque a não inovação é um bom sinal que as coisas deram certo. Então, elas chegaram, né, no ciclo de evolução, chegou um ponto que aquilo se estabilizou, então ele se permitiu viver a não inovação. Então, quando não existe a inovação, ou é porque tem uma questão do mercado ou do setor econômico, que também não exige, mas também há um pouco da atitude interna, aquilo que eu falei, olhando para dentro de si ou dentro do seu negócio, que você conseguiu evoluir um ponto em que as coisas se acalmaram e aquilo funciona bem, né? É isso. Então é muito bonito também. A gente não se punir às vezes, porque às vezes os negócios ficam com essa pressão de inovar e talvez falte um pouco essa reflexão mesmo do ciclo evolutivo do negócio, né? A forma como o negócio foi caminhando de uma atitude mais caótica inicial, para depois virar burocrático, e aí ele organizar seus processos, e aí se abrir de novo para os clientes, e aí começar a pensar em ecossistema. Como é bonito toda essa evolução, que nem sempre vai significar inovação, né? E muitas vezes nem sempre vai significar inovação, e às vezes a gente acha que essa é a grande solução do mundo, né? Tudo bem, não vai significar, mas então eu preciso de alguma forma. A experiência que me trouxe até aqui, ela me trouxe até aqui, simplesmente assim. Mas ela não vai efetivamente me posicionar em um outro lugar se eu não der um passo com uma mentalidade um pouco mais aberta, né? E que uma ambiência que efetivamente favoreça esse lugar. E aí, Marcelo, quando a gente percebe esse olhar para a não inovação, tem um outro lugar que a gente precisa também enfrentar, que cada vez mais a gente vê dentro das empresas, e aí eu vou falar onde eu estou, que é o universo das empresas familiares, que é a própria mortalidade das empresas que sempre geraram e proveram toda a construção de um negócio, toda a construção de um sonho. No final do dia, uma empresa, que é um conjunto de CPFs, né, um conjunto de pessoas operando e fazendo, ela nasce porque alguém teve um sonho, né? Alguém teve uma ideia de querer empreender para inovar alguma coisa que para ele fez sentido. É assim que as empresas nascem. De uma ideia, ela vira um negócio. E esse negócio, dependendo do tamanho do movimento que ele faz, ele foge de qualquer tipo de controle de quem teve aquela ideia. O ponto é o quanto que o idealizador, o empreendedor, ele consegue acompanhar a maturidade daquela ideia, que deixou de ser apenas uma ideia e passou a impactar vidas. Porque ela impacta a sociedade clama cada vez mais por empresas mais responsáveis, ela impacta o contexto onde ela está. O mundo cada vez mais pede por contextos mais inclusivos, por contextos mais genuínos, por contextos mais verdadeiros. E aí, quando a gente vai ampliando esse lugar e vai vendo como essa coisa vai se materializando, a gente vê o grau da complexidade que está posta à mesa. E o quanto que a gente, enquanto ser humano, não está preparado ou não está se preparando para conseguir fazer essa grande união, né? E essa grande junção. E aí, Marcelo, eu estou muito feliz de dividir esse espaço com você. Eu saio daqui levando um grande aprendizado, assim, do que você traz da sua fala, que para mim é nesse lugar, assim, como é que a gente consegue sustentar processos de inovação, não só na rampagem do processo, mas que a gente possa gerar efetiva perenidade naquilo que a gente acredita. E que essa perenidade ela consiga dialogar com essa mudança dos modelos, com essa mudança das formas como as pessoas operam e, fundamentalmente, com as decisões que a gente toma, né? E do seu lugar de fala, eu queria só te fazer um convite final, então, para que você pudesse deixar uma dica mesmo, assim. Se você pudesse dar
aquela dica de ouro a partir das suas experiências mesmo. Porque às vezes a gente quer complicar demais, né? Nossa, eu preciso inovar. Eu vou lá e monto um squad, crio um grande projeto. Para mim não adianta nada se a gente não tiver clareza onde a gente quer chegar. Se isso não tiver setado dentro da estratégia da organização, do porquê que isso tem que acontecer, né? E a dica que eu queria que você deixasse, Marcelo, é nesse lugar, assim, se você tem a intenção, se você deseja trazer para dentro do seu ambiente, como é que você pode começar? Eu acho que é muito legal, assim, Cris. Nossa, é muito inspirador esse finalzinho agora, porque, nossa, cara, era para continuar ainda 1 hora, 2 horas, né? Mas a gente está agora com o nosso tempo já fechando. Acho que eu queria deixar uma dica, assim, da consciência do movimento que origina a inovação. Então, ele vai numa crença de si mesmo, né, no seu poder de mudança, e que muitas vezes, quando a gente tem essa força agindo em nós, a gente não tem muita consciência dela, que ela é de dentro para fora. Então, a minha dica é prestar mais atenção, né, para quem é herdeiro, né, preste mais atenção nesse movimento de dentro para fora, que te impulsiona para o empreendedorismo, para a mudança, inovação, vai tomando contato com ele, até num plano físico mesmo, começa a prestar atenção nas sensações corporais, no como que muda o seu ritmo, e tudo isso ele vai sustentar um processo de mudança que é muito genuíno, porque ele parte de você mesmo, daquilo que é mais importante, e que ele vai sendo sustentado mesmo pelos fundamentos dos princípios e valores claros que te movem. Exatamente. E isso vai moldar qualquer mudança, né? Então, é uma força que depois vai permitir que você projete resultados a ser alcançados, encontrar meios para realizar isso que você quer alcançar com muita propriedade, está muito conectado com aquilo que é a sua fonte de sabedoria, no fundo, né? A fonte de sabedoria. Exatamente, né? Que movimenta tudo isso, né? Então é muito bonito, assim, pensar nisso, né? Desde jovem a gente pode se voltar para a gente mesmo e se perguntar qual que é a minha fonte de sabedoria que está me levando a fazer esse movimento A, B ou C, né? O que me aproxima da inovação, de fato, né? O que é esse movimento interno que me aproxima, né? Nossa, eu não tenho nem o que falar agora com essa colocação que você traz. Eu quero te agradecer por dividir esse espaço, mais um espaço, né? E poder levar essa mensagem para mais e mais pessoas, para que a gente possa efetivamente entender que a grande dica de tudo isso começa dentro da gente, né? E é sobre isso. Marcelo, obrigado, cara. Muito bom. Valeu, Cris. Você. Gratidão, cara. Até a próxima aí. Certeza que a gente vai efetivamente criar conexões. Boa. E gerar transformação. Tive a oportunidade aqui hoje de receber o Marcelo, que é um grande parceiro. A gente divide o ecossistema do Colapsou, assim como ele divide o ecossistema Hora, e a gente quer efetivamente poder levar essa mensagem e conectar cada vez mais pessoas dentro daquilo que a gente acredita. Valeu, Marcelo. Valeu, gente. Você está no Mundo Hora, um podcast sobre o presente das empresas do futuro.